Bom, mulheres, vamos lá. Cíntia Virgínia Salles é formada em História pela UFPE, mestra em Ensino de História também pela UFPE. Ela é professora de História da Rede Estadual desde 2008. E ela é diretora da Secretaria de Formação Política e Sindical do SINTEP no período da gestão 2021-2023. Então, eu quero convidar para este momento a queridíssima Cíntia Salles, que vai fazer uma belíssima mediação e explanação, né, sobre o contra-cheque, o nosso documento principal. Cíntia, é com você. Arrasa. Esperando habilitar o som. Boa noite, mulherada. Me escutam bem? Sim? Joia. Então, vamos lá. Como Yara já me apresentou, não é? E eu vou dizer um pouquinho para vocês, foi um desafio fazer esse estudo minucioso sobre o nosso contra-cheque. Porque, por incrível que pareça, apesar da gente lidar com ele há alguns anos, não é? Quem tem mais tempo na rede, mas mesmo quem entrou há pouco tempo, a gente antes tínhamos o contra-cheque impresso, né? A gente recebia na secretaria da escola, né, ou na gerência onde a gente estivesse, e ali era até mais fácil, porque a gente pegava, né, abria ele, dava uma olhadinha, tal. Mas agora, como a gente tem que entrar no portal do servidor, muitas vezes a gente passa meses sem olhar o contra-cheque. E aí é uma questão para nós, né? Porque muitas vezes vem um desconto indevido, um dinheiro que deixou de vir uma gratificação, mas veio outra com nome errado, com código errado, e a gente não se dá conta. Então, é necessário que a gente crie esse hábito, e aí vai ser tarefa de casa para o resto da nosso exercício docente, de administrativo analista na rede, de todos os meses olhar o nosso contra-cheque, independente do valor líquido que vier. Ver se está tudo ok e ver se os códigos estão ok, se tudo que tem que vir todos os meses realmente está vindo, né? Vamos lá, Jonatas, por favor, coloque o slide aí. Para quem tem mais habilidade com a informática, com esse meio digital, parece ser fácil acessar o contra-cheque lá no portal do servidor. Isso aí nem sempre tem a ver com idade, gente. É habilidade mesmo e também o hábito. Então, por incrível que pareça, a gente vai começar. Pode passar, Jonatas, por gentileza. Aí eu coloquei uma frasezinha de Sueli Carneiro, uma filósofa, mulher negra, brasileira, um ícone na filosofia e no pensamento brasileiro atual. Então, ela diz o seguinte: o racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão que exige a resistência sistemática dos grupos por ele oprimidos. E a organização política é essencial para esse enfrentamento. Então, como estamos no mês da consciência negra, eu trouxe essa reflexão para a gente pensar. Nós que somos população negra, somos a maioria da população, nós que somos mulheres negras, somos a maioria da população de mulheres e somos a maioria na nossa profissão, né? Somos uma categoria eminentemente, predominantemente composta por mulheres. Pode passar, Jonatas. Então, algumas observações que são importantes. Primeiro, os nomes que eu vou usar, que na verdade só tem um nome fictício, né?
Nós não vamos sanar todas as dúvidas, gente, que com certeza vão aparecer. Essa não é a nossa pretensão, mas é sim a pretensão de esclarecer uma quantidade grande de dúvidas. Então, nós temos essa pretensão, mas não todas, né? Nós também, o que for muito específico, um desconto indevido, uma gratificação que era para vir não veio, aí a gente vai remeter ao jurídico do Sintep, né? E aí também tem uma questão que é importante levar em consideração, é que eu vou tratar exclusivamente do contra-cheque das trabalhadoras e trabalhadores em educação da rede estadual. Nós temos aqui com a gente companheiras que são do Simpmol, do Simpere, do Simproja, de outros sindicatos, mas a gente não dá conta de fazer esse trabalho com todos os outros sindicatos, então vamos nos centrar só em nosso contra-cheque. Pode passar, querido. Então, primeiramente, por incrível que pareça, gente, para quem já tem mais domínio, como eu estava falando anteriormente, parece ser uma coisa trivial acessar o portal do servidor, mas não é. Não é porque muitas vezes o nosso corre-corre na escola, na gerência, na secretaria, a gente acaba não abrindo com frequência o nosso contra-cheque lá no portal do servidor e a gente acaba esquecendo como faz. E há muitas companheiras nossas que não sabem qual é o caminho para abrir, para ter acesso ao contra-cheque. Então, esse é o primeiro ponto. Pode passar, Jonatas. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer. Coloca lá no Google, no buscador, www.portaldoservidor.pe.gov.br, tá? Copie isso aí, tem que prestar muita atenção que muitas vezes há sites que parecem com o nosso, mas o nosso é esse daí, para de repente a gente não ir para outro site que não seja seguro, né? Pode passar. Então, tá aí. Nesta aba, aqui onde tem contra-cheque, comprovante de rendimento, é aí que você vai clicar para ter acesso. Ao clicar, pode dar continuidade, Jonatas. Você vai para essa outra página que vai aparecer. Jonatas está lento, viu? Vamos logo, porque tem muita coisa. Aí onde tem, então, saindo, clicando lá em contra-cheque, você vai para esse espaço que está aí, que tem várias informações. Como o nosso foco é o contra-cheque, então você vai aqui, ó, consultar contra-cheque. Pode ir, Jonatas. Clica nele, vai aparecer essa tela. Aí nessa tela você coloca sua matrícula e sua senha, certo? Logicamente você tem que ter tido acesso a ela anteriormente. Aí você pode ver que tem mês, você coloca também empresa, né? Porque tem no governo do estado nós temos várias secretarias, o nosso é só o governo do estado. E o ano, aí aparece 2022 até 2016. Então, até 2016 você consegue ver o seu contra-cheque aí. Ao colocar matrícula e senha, você vai em consultar. Pode ir. Quando clicar em consultar, vai aparecer o seu contra-cheque. Nesse caso aqui, obviamente, eu retirei as informações privadas da pessoa, mas está aí, ó, aparece o nome, matrícula, competência, todos esses campos. Depois disso, você já tem o acesso ao seu contra-cheque, ou você faz um print, se você estiver no seu celular. Se você estiver no seu computador, você printa e pode abrir uma página do Word e colocar lá salvo, para depois você olhar com calma, ou você já imprime, ou deixa lá guardadinho em
grupo do WhatsApp que você criou com você mesma, né, para poder ter acesso e depois tirar alguma dúvida ou para depois imprimir, seja como for. Mas também não deixe esse documento tão acessível, tá, gente? Isso é um documento seu, privado, que só você deve ter o domínio sobre ele. Ele não pode estar aí exposto, porque tem seus dados pessoais, né? Pode ir, Jonatas. Essa é a primeira parte. Depois disso, agora a gente vai detalhar o nosso contra-cheque. Pode ir. Vamos lá. Aí é um caso fictício, né? O contra-cheque de Maria, que está lá escrito. Cargo. Só um minuto. Só um minutinho, gente. Pronto. Agora que eu diminui aqui para me ver. Ok. Tá lá. Cargo, TAB, PLN, NIV, STP. E o que é isso? Vamos lá. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, com as características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado. Então, no nosso caso, que somos professores e professoras, o cargo vai ser professor. Se você é analista, seu cargo é analista. Se você é administrativo, seu cargo é auxiliar administrativo ou assistente administrativo. Esse é seu cargo. Foi para esse cargo que você fez o concurso da Rede Estadual de Pernambuco. TAB, bora lá, Jonatas. Próxima. Sim, função. Não, volta. Função, não é? Que é logo depois de cargo tem o nome função. Função é o conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo a função temporária e função de confiança. Então, você pode ser professor na função de gestora, você pode ser professor na função de secretário de educação, professor na função, professora, né? Na função de coordenador de biblioteca, certo? Você pode ser assistente administrativo, secretária, aí é cargo. Mas secretário, assistente administrativo e analista tem algumas funções que não podem exercer, né? Não pode ser da equipe gestora, mas não pode exercer, por exemplo, a função de diretor, de diretora de escola. Vou dizer tudo no feminino, tá, gente? Que né? Vamos lá, pode passar, Jonatas. Passe. Não, deixa lá no anterior mesmo. Então, de acordo com o Estatuto do Magistério, gente, é importante a gente dar uma lidinha. Eu coloquei aqui, vou fazer só a lida do artigo 6º, mas isso vai ficar no drive, é importante que vocês leiam. A função do magistrado, a gente leu, né, para fazer o concurso, mas já se esqueceu. Então, essa lei é de 1996. Então, no artigo 6º diz: as funções do magistério público compreendem o exercício da regência de classe e de atividades técnico-pedagógicas. Então, a função de analista, por exemplo, é uma atividade técnico-pedagógica, que dão diretamente suporte às atividades de ensino e que requerem formação específica. E aí vem, né, no parágrafo 1º, a regência de classe, a execução das atividades técnico-pedagógicas. Bora lá, Jonatas, pode passar. Agora eu vou destrinchar tintim por tintim, né, como a gente fala. Espero que quem esteja com o contra-cheque em mãos, né, eu pedi para vocês imprimirem, vá analisando e vendo direitinho o seu contra-cheque, vá anotando, então anota no papel, para depois, quando você pegar o seu contra-cheque, você analisá-lo. Então, a função, no caso daquele contra-cheque que eu coloquei ali, a pessoa não tem nenhuma função gratificada, ela não exerce nenhuma função além do cargo de professora, certo? O que é TAB? TAB é tabela. E no caso desse exemplo que eu estou usando, a pessoa na tabela, ela é do magistério, ó, MGD, magistério,
com 200 horas. Então, MG corresponde a magistério e o D de 200, ou MG e o C de 150, que nesse caso aqui é de 200 horas aula. O PLN significa licenciatura plena, PLN, licenciatura plena, LPE, licenciatura plena com especialização. Essa pessoa que a gente está olhando o contra-cheque, ela tem a especialização. NIV é o nível, né? E no caso aqui, ó, PLN, LPE, grade, lice, plena, especialização de 200 horas, tá? Então, esse é o plano em que a pessoa se enquadra. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela e onde essa pessoa vai se enquadrar na tabela de vencimentos, ou grade de vencimento. Nível é o nível decorrendo do plano de cargo carreira, certo? Que costumeiramente o nível se identifica no número 1, 2, 3 e 4 e as classes em letras. Mas no nosso caso específico da rede estadual, a gente não usa, apesar de no contra-cheque ter NIV e STP, nós usamos classe e faixa. Aliás, classe e faixa, desse jeito. Como tá aí? E esse STP é um termo em inglês que significa degrau, certo? Esse degrau é justamente essa variação de quem está na classe 1, faixa A, classe 1, faixa B, classe 1, faixa C, D e assim consequentemente. Pode passar, Jonatas. Olha aí como é a nossa tabela de vencimento na rede estadual. Aqui, gente, tem variação. Se for analista, administrativa. Essa é a matriz de professor 200 horas. Foi a matriz que eu usei para a gente entender. Entendendo a matriz de professor, a gente entende a matriz de professor de 200 e de 150. A de analista tem uma diferenciação, a de administrativo também, mas, e aí eu vou explicando no decorrer do nosso diálogo aqui quais são as diferenças. Então, lá no contra-cheque, aqui em cima tem nível, mas olha aqui na nossa tabela, aparece série de classes. Então, aqui são as classes 1, 2, 3 e 4, que a gente muda de classe 1 para 2 a cada 10 anos, e assim, consequentemente, né, consecutivamente. As faixas A, B, C e D, e aí vai. Classe 1, faixa A, classe 1, faixa B, e assim vai, segue, né? Aqui, nessa grade de vencimento, a gente tem a matriz graduação, que é esse que está com o nome ainda de magistério. A matriz licenciatura, especialização, mestrado e doutorado. Então, a nossa tabela a gente progride tanto por tempo de serviço, que é nas classes e faixas, quanto pela titulação, que são os anos de que é não é nem anos de estudo, é os cursos que a gente fez, né? As pós-graduações que a gente fez. É diferente. Márcia colocou aí, o meu é CTD, é diferente. Foi bom ter falado, Márcia, eu vou explicar. Então, magistério, licenciatura, especialização, mestrado, doutorado. Por que é que Márcia está dizendo que o dela é diferente? Porque no contrato temporário, contrato por tempo de serviço, que é CTD, elas não têm a progressão por titulação. Então, a pessoa pode ser doutora, mas, né, não teve acesso ao concurso, não entrou ainda como no concurso, não passou no concurso, não passou não, né, gente? Porque houve o concurso agora, mas depois de muita luta, né? Mas ainda não é efetiva, eu vou colocar assim, ainda não é efetiva, então não tem como a pessoa não progride por titulação, nem progride por tempo de serviço, o CTD.
certo? Ele recebe esse piso aqui de 13.900, independente de ter a titulação, né, de especialista, mestre, doutora, né? Então, vamos lá. Pode passar, Jonatas. E aí vem o nosso plano de carga e carreira, que é uma lei de 1998, que não é à toa que o Sintep tem falado tanto sobre a necessidade da gente rever o nosso plano de carga e carreira, né? Não é brincadeira, ela é de 98, então a gente precisa se atualizar, né? Valorizar o tempo de estudo, por exemplo, da graduação para a especialização, a gente realmente tem uma valorização. E outra, para toda categoria, para toda base. Não só para professor, para analista, para os administrativos. Os administrativos não têm a progressão, por exemplo, por titulação. Você pode ser secretário da escola, ou da regional, da Secretaria de Educação, ser doutora e você não tem a progressão por titulação, você só tem a progressão por tempo de serviço. É uma incoerência do plano. Então, para os efeitos da lei, tem aí explicando o que é grade, o que é matriz, o grupo ocupacional. Deixa eu retirar isso daqui, porque está atrapalhando de eu ver aqui. O grupo ocupacional, certo? E o que é grade? É conjunto de matrizes de vencimento referente ao cargo. Então, a nossa grade de vencimento. Por isso que a gente chama de grade, porque na lei está escrito grade. Matriz é o conjunto de classes e faixas segundo a formação, habilitação, titulação, qualificação profissional. Por isso que a gente diz matriz, graduação, matriz especialista, matriz mestre, matriz doutora. E o grupo ocupacional contempla os conjuntos de cargos de acordo com a natureza da atividade, possuem carreiras específicas e representam as funções relacionadas com o atendimento dos objetivos do Sistema Público Estadual de Educação e Esporte. O nosso plano de cargo e carreira está aí explicando o que é carreira, o que é atividade do magistério, o que é atividade de apoio técnico-científico, de apoio administrativo, de professor 1 e professor 2, porque ainda existia essa terminologia. Por isso que é tão importante que a gente realmente faça a atualização do plano de cargo. E é uma luta que o Sintep tem travado, mas é importante salientar o seguinte, gente. Não cabe ao Sintep fazer a lei. Quem tem a prerrogativa de fazer a lei do nosso plano de carga e carreira é o executivo, é o governador e a governadora. O que cabe ao Sintep é a pressão para que o texto pronto, primeiro, que dialogue com a gente sobre o texto, né, que nos dê a oportunidade de compor esse grupo de trabalho sobre o PCCV, ou só o PCC. Então, para poder a gente colocar o nosso olhar sobre esse documento, sobre essa lei. Entretanto, cabe ao executivo formulá-lo, né? Cabe ao Sintep exigir, pressionar, requerer, tensionar para que essa lei seja feita, mas não é nossa obrigação, enquanto entidade sindical, de fazer a lei, né? Então, por isso, é muito importante a gente ter essa clareza para a gente se somar nessa luta e exigir que a próxima, aliás, que a governadora Raquel Lira sancione, formule, né? Essa é a palavra correta, formule o nosso PCC e readeque e atualize ele, né? Bora lá, Jonatas. Então, vamos agora, a gente tratou lá em cima daquelas informações que vêm, né? O nome, a matrícula. E agora, aos pouquinhos, a gente vai destrinchando o contra-cheque propriamente dito.
Certo. Tem algumas dúvidas no chat e ao final a gente vai respondendo, porque, né, para poder a gente dar continuidade. Quando eu vi alguma coisa que se adequa com o que eu estou tratando aqui, aí eu já coloco em discussão. Então, volta lá, Jonatas, por favor, alguns slides para a gente ver, por favor, mais. Pronto, aqui. Então, veja, primeira informação, mais um pouquinho, Jonatas, por favor. Para a gente ver o. Aqui, pronto. Primeira informação é o nome, matrícula, competência, o mês, né? Que você está tirando aquele contra-cheque. A lotação é onde você é lotado, que regional, né? Você está. Seus dados pessoais, identidade, CPF. E aqui a admissão é quando você entrou na rede estadual, né? Pode passar, Jonatas. Depois dessas informações pessoais, a gente vai agora. Volte lá, por favor. Não, prossiga. Aqui, pronto. Aí vamos para as vantagens, né? Lá no contra-cheque, quem está com o contra-cheque em mãos ou está olhando no celular e tal, vê lá que tem a parte de vantagens. E tem os códigos, certo? Tem código, descrição, referência, vantagens e descontos. Então, cada código tem relação com uma descrição e um valor. Por isso que é muito importante a gente saber e ficar atento, muito atento ao que a gente está recebendo. Então, primeiro, código 200, o que é? Vencimento. CTD é outro código, analista é outro código, administrativo é outro código, certo? E cada um com o seu contra-cheque está vendo lá. Eu vou deixar, gente, no Drive, uma relação com todos os códigos, tá? Porque, para mim, isso ficaria complicado eu lidar aqui com vários contra-cheques. Então, eu peguei um de modelo, tá bom? Então, o código 200 é o vencimento, que é uma verba remuneratória. Por que eu coloquei aqui verba remuneratória? Porque sobre verba remuneratória incide imposto de renda. Tudo que é remuneração no nosso contra-cheque incide imposto de renda. Então, tudo que a gente recebe, tá? Ou tudo em parte. Vamos lá. Aqui vem a gratificação de difícil acesso. Qual é o código? 210. Certo? Essa pessoa aqui está lotada em uma escola de difícil acesso. Então, ela recebe que valor por estar nessa escola? R$ 450, certo? É uma escola que muitas vezes o ônibus não passa perto, não tem rua calçada, a ladeira é muito íngreme, é numa localização que é realmente de difícil acesso. Antigamente, a gente tinha muitas escolas, muito mais escolas com difícil acesso. Com o desenvolvimento da cidade, a gente vai tendo menos escolas com difícil acesso. E muitas vezes o ônibus até passa. Você tem uma rua calçada e tal, na frente da escola, mas aquela escola é tida como difícil acesso. Por quê? Porque muitas vezes apesar de ter a pista pavimentada e tudo mais, não tem ônibus que passe ali na frente, né? Tem uma escola mesmo em Casa Amarela que é de difícil acesso. Por quê? Porque a parada do ônibus fica a pelo menos 15 ou 20 minutos andando. Então, ela tem todo mundo lá recebe essa gratificação. O código 235, gratificação por localização especial. Essa gratificação se refere àquelas pessoas que estão em escolas que são ETEs ou EREM. EREM de 45 horas ou EREM de 35 horas. Certo? Esse é o nome da gratificação. No caso dessa professora aqui, o código, a referência, é importante também, essa referência, no caso dela, é porque a escola é de 35 horas.
o valor é 1.882, certo? Esse valor foi reajustado após a campanha salarial que o Sintep promoveu e lutou, não é? Porque fazia muito tempo que essa gratificação não era atualizada. Aqui vem o Vale Refeição. Por que que eu coloquei aqui, ó, no vencimento, verba remuneratória e no Vale Refeição, verba indenizatória? Porque em verba indenizatória não incide imposto de renda. É por isso que no nosso Vale Refeição não entra o imposto de renda retido na fonte, certo? Aí aqui eu explico, né, que 35 horas e 45 horas o valor do que a gente chamava antes de semi-integral é 1.882 e a de tempo integral é 2.357. Hoje se chama de 35 horas ou de 45 horas ou ETE, né? Vamos lá, pode passar, Jonatas. Ah, não, Jonatas, volta aí. Aqui na referência, quando... Não, pode passar. Eu acho que no outro slide fica melhor de eu explicar. Sim, vale refeição para todas as professoras. Foi uma conquista desse ano, né, da campanha salarial. Tanto CTD quanto efetivo receber atualizado o valor do vale refeição, certo? Analista também, né, com 8 horas, também recebe. Vamos lá. Aí tem ali a tabela de vantagens, que é o que a gente recebe, né? E vamos agora para a tabela de descontos. Descontos é essa partezinha aqui, já no cantinho do contra-cheque. Quando chega em descontos, essa referência aqui é o percentual que vem descontado. Essa pessoa, aí vamos lá, a pessoa aqui tem o primeiro desconto dela para a CEP. O que é a CEP? É a Associação dos Usuários do SACEP. É importante porque essa associação luta para que a gente não só não perca o SACEP, como também a gente tenha cada vez mais um bom atendimento no SACEP, né? Então, essa pessoa se associou à CEP com esse código 143, que significa a contribuição para esta associação, tá? Que é a CEP. E qual o valor do desconto no contra-cheque dela? 0,5. Então, diante do que ela recebe, ela paga 31,19 para a CEP. Imposto de renda retido na fonte. Qual é o código? 304. Esse eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas eu já coloquei aqui, ó, imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda que sai diretamente do nosso salário, ele é diferente daquele que a gente precisa no final do ano de fazer a declaração. Esse recurso aí fica em posse do governo do estado. Esse recurso, ele não é remetido para o governo federal. Ele fica com o governo do estado. Por isso que a gente tendo algum questionamento sobre o nosso contra-cheque em relação ao imposto de renda retido na fonte, a gente vai requerer a quem? A Justiça Estadual e não a Justiça Federal, porque compete ao Estado recolher, né, e usufruir desse recurso, desse imposto. Vamos lá. Vou explicar mais um pouquinho mais na frente, viu? Sobre o imposto de renda retido na fonte. O código 342 se refere ao SACEP titular. Essa pessoa, no caso, paga 5,9% para o SACEP, que dá esse valor aí do salário dela. Ela também paga, nesse código 341, o SACEP do dependente, da dependente dela, que o SACEP do dependente vem com esse nome aqui, que eu não recordo agora, quem souber botar aí no chat.
no chat. Morena me disse, mas eu não coloquei logo no slide e acabei esquecendo. Vamos lá. É suplementar. SACEP suplementar. Então, o valor 597,45 é um valor fixo, né? E vem com esse código, esse código aqui, o 341. O Sintep, essa pessoa é associada ao Sintep, né? Então, vem com esse código, todas nós que estamos aqui no chat, temos esse desconto no nosso contra-cheque. Com esse código específico, viu? Esse daí é só para o Sintep. Então, Cíntia, eu não sou, um exemplo, eu não sou da educação, sou de outro sindicato, sou da saúde. Então, o código é diferente. Não é porque é sindicato que é tudo o mesmo código. Cada um vai ter um código específico. E qual é o percentual de desconto do Sintep? 1%. Então, todo mundo que é associado ao Sintep, né, tem essa contribuição sindical no seu contra-cheque, vai contribuir, na verdade, com o seu sindicato, com o valor de 1% do que você recebe. No caso dela, 62,38% de contribuição sindical. E o FUNAFIM, que é a nossa previdência estadual, nós já pagamos 14% do FUNAFIM. Nós já estamos no teto da previdência, que é 14%. Então, o código é esse daqui, vem especificando que é o percentual do 14% e o valor, no caso dela, 546,77, que é a nossa previdência estadual. Pode passar, Jonatas. Pode passar. Ah, não, volta. Por que é que eu coloquei novamente o contra-cheque da companheira aqui? Porque é o seguinte, aqui nesse campo dos dados pessoais dela, onde tem banco, conta, DEP-IR e DEP-SF. O que é isso? Isso aqui quer dizer que você, se DEP-IR é o dependente de imposto de renda que você, retido na fonte, que você informou ao seu órgão pagador de que tem dependente. Vou tentar ser mais clara. Eu sou professora, sou analista, sou administrativo e tenho 2 filhos. O que é que a grande maioria da nossa categoria faz? Não informa ao governo do estado que tem dependente. Ah, Cíntia, mas eu declaro lá no final do ano meu imposto de renda com meus dependentes. O imposto de renda que a gente declara no final do ano é uma coisa, esse daí é outra. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Esse daí, você precisa comunicar a regional que tem dependente. Aí eu vou colocar quem é que pode ser dependente e a documentação que você tem que levar, tá? Por que a gente tem que declarar aí? Porque a gente vai ter uma incidência do imposto de renda retido na fonte menor. É muita coisa? Não é. Infelizmente, não é. Eu vou mostrar um cálculozinho ele tem uma variação, né? Quanto mais você ganha, o imposto vai incidir também maior, né? Quando você tem dependente. Quanto menos você ganha, o desconto porque você tem dependente é menor. Mas é um menor, minha gente, que em 14 anos que eu tenho de rede, teria sido um bom dinheiro, né? Isso porque eu só tenho uma filha. Nossas colegas aqui, com certeza, tem 2, tem 3. Muitas vezes tem a mãe, tem o pai como dependente e não coloca. Então, veja, imagina a pessoa tem 2 filhos
e tem a mãe e o pai como dependente. 4, né? Vamos dizer que no cálculo do seu abatimento dê R$ 52 para cada dependente. R$ 200 abatido onde? Aqui no imposto de renda retido na fonte. Então, é muito importante a gente fazer essa declaração, tá? Por que que o governo do estado não tem interesse de informar isso aos 4 cantos? Porque ele vai perder de ter dinheiro, né, gente? Ele vai perder de arrecadar ainda mais dinheiro para o cofre estadual, né? Vamos lá, pode passar, Jonatas. Não, fica aí. Esse outro é dependente do salário família. Aí é só para quem é baixa renda, certo? Que pode requerer o salário família, tá bom? Não é o nosso caso, né? De professores, analistas e administrativos. Bora lá. Pode passar, Jonatas. Aí eu coloquei, né? O que é necessário de documentação para a gente levar lá na regional e requerer com formulário padrão, requerer que coloque na nossa ficha funcional e no nosso contra-cheque o dependente. A declaração de imposto de renda, tá? Com recibo, sua declaração de imposto de renda com seu recibo. Ah, mas eu não declarei a minha filha, porque eu fiz o cálculo lá, foi melhor não declará-la no meu imposto de renda, porque ela recebe pensão. Não importa, você leva o seu imposto de renda com o seu recibo. Sua certidão de casamento, se você for casada, se for solteira, não precisa. Se seu filho for de menor, a documentação dele, né? Nem coloquei aí. Com o CPF dele, viu, gente? E porque aí quando alguém fala alguma coisa, isso. E se ele for de maior, você leva a documentação até 25 anos. Se ele tiver até 25 anos, você leva a documentação de que ele está estudando, porque é isso que garante que ele seja seu dependente. Isso leva com formulário padrão, anexa tudo isso lá na regional, tá bom? Se você for lotado na secretaria, leva lá no protocolo da secretaria, se for na própria GRE, lá na própria GRE, e nós em nossas regionais. Pode passar. Aí está o simulador de alíquota efetiva da Receita Federal. Clica nele, Jonatas. Eu mandei o site para ti. Aquele companheiro ali, que eu usei o contra-cheque dele para demonstração, quando eu for mandar para vocês, vou tirar as informações dele. Ele tem 4 dependentes. Ele tem 3 filhos, 2 de menor, uma de maior fazendo faculdade e a esposa. Então, esses 4 dependentes dele faz com que ele pague menos imposto de renda retido na fonte. Esse site aqui, gente, é um simulador de alíquota efetiva. A partir dessa simulação aqui, você vai ter ideia de quanto você paga de imposto de renda retido na fonte e se está pagando corretamente, né? É muito importante a gente saber se está pagando corretamente. Jonatas, rendimentos tributáveis é o quê? É o seu salário, sua gratificação, tá? Aí, onde é que lá tem rendimentos tributáveis? Aqui, ó, é esse daqui, ó, base para o imposto de renda, esse valor aqui. Por que esse valor? Porque juntou aqui o vencimento dessa companheira com o difícil acesso, com a gratificação de localização especial. Não entra o vale refeição, tá? Para título de desconto retido na fonte, o governo do estado retém o imposto sobre o vencimento e as nossas gratificações. Por isso que ficou 6.237. Então, rendimentos tributáveis. Quem está com contra-cheque aí, olha lá embaixo, quando eu mostrei ali. Imposto de renda, base do imposto de renda. É o valor que você vai colocar aí. Dedução. Jonatas, tu clica aí, por favor, em dedução.
Isso, joia. Aí vai aparecer, ó, Previdência, que é o nosso Funafim. Aí você coloca aí o valor que tem lá também no seu contra-cheque, o desconto do Funafim você coloca. Aí, gente, Jonatas, coloca aí, por favor, o valor de 3.905 para a gente ver como é que fica. Bem rapidinho, deixa eu pegar aqui os dados bem certinho, tá? Daqui do exemplo. Pronto, 3.905 é o salário desse exemplo que a gente está usando, ponto 53. 3.905,53, Jonatas. 53, pronto. Em dedução, tu coloca o valor do Funafim dela, que é 546,77. 546,77. Pronto. Aí, baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Ela vai pagar de imposto 149,01, certo? Agora, vamos colocar... deixa lá em deduções, Jonatas. Coloca aí um dependente. Aqui, ó. Isso, joia. Aí, quanto é que ela vai pagar? Baixa lá. De imposto. Saiu de 141, acho que era esse o valor, né? Para 120. No próximo slide eu mostro. Agora, bota 2 dependentes, Jonatas. Saiu de 120,57 para 92,13. Coloca 3, por favor. 66. Então, se você tem dois filhos, 2 filhas, e mais a mãe como dependente, ou pai, ou padrasto, tal, ou seu marido, né, seu companheiro, sua companheira, você vai ter esse desconto. Não é muita coisa, mas só que é um pouquinho mensalmente. Por anos a fio, gente. Quem tem aqui 20 anos, 25 anos de rede, passou 20 anos perdendo 50, 60, 70, 100 ou até mais todos os meses. E detalhe, observe que isso vai incidir se você tem a gratificação do difícil acesso, tem a gratificação de localização, o seu salário BDE o valoriza. Tudo isso aí vai impactar um pouquinho. Eu também, Vaneide, perdi quase 15 anos também. Volta lá para o slide, Jonatas. Então, é importante a gente fazer colocar essa informação na nossa ficha funcional. Pode passar. Pronto, aí é o exemplo que eu usei dessa companheira, né, do contra-cheque, mostrando tudo. Pode passar o próximo. Ela tendo um filho, 2, 3, dependentes, né? Pode passar. Aí esse material vai ficar com vocês. Aí vamos lá para o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Como é que você faz esse cálculo? Aí tá um textinho, depois eu explico. O imposto a ser pago mensalmente é o valor resultante do rendimento tributável, ou seja, daquela companheira. 3.000, não, 3.000 não, né? Porque junta a gratificação. É salário família, viu, Rosineide? Dependente para o salário família, só quem é de baixa renda. Então, como é que a gente faz esse imposto de renda retido na fonte? O imposto é o valor resultante do rendimento tributável. Aí você vai lá para o seu contra-cheque e coloca. E olha lá, base para o imposto de renda, é tudo que está naquele quadradinho. Aí você desconta o Funafim. Eu estou explicando aqui como é que aquela tabelinha do simulador, ele faz aquele cálculo, né? Aí, depois retirado dos seus rendimentos, o seu Funafim, você multiplica, aí você também abate os seus dependentes, se você tiver. O resultado disso, você multiplica pela alíquota da tabela
e subtrai o valor da dedução, que também é fixado na tabela. Eu dou o exemplo. Vai lá, Jonatas. Para vocês fazerem, viu, mulheres? Tarefa de casa. Ah, Cíntia, eu não sou boa de matemática. Vai ficar boa agora, porque a gente está falando do nosso bolso. Ó, para ver se está tudo certinho, né? 3.905,53 é o vencimento da colega lá. Menos o FUNAS... não, aqui é um exemplo de quem recebe só o piso, tá? Não é de quem recebe o piso com gratificação e tal. É só o piso. E é o piso de especialista, no caso. 1A, né? Ou 2A e tal. Menos o FUNAFIM dela, aí dá esse valor. Aí, chegando nesse valor, a gente multiplica de acordo com a alíquota aqui, de onde a gente se enquadra. Se você está, nós todas, né, que recebemos o piso, ou a gente está em 15% de alíquota, ou seguindo, a gente não está menos, né? Porque a gente não recebe menos do que 3.905. E aí, a gente multiplica isso pelos 15%. Quando a gente multiplica pela alíquota, aí tem esse valor, 503,81. Esse 503,81 vai ser subtraído, ela não está no 15, do 354,80, que é a parcela que vai reduzir do imposto que ela tem que pagar. Aí, quando reduziu isso, ficou 149,01. É isso que ela vai pagar de imposto de renda retido na fonte. Então, quando a gente diz assim, eu recebi tanto, recebi o BDE, recebi o meu salário com a gratificação, ou recebi o Valoriza, eu vou pagar 27,5 de imposto. Não é assim. 27,5 é a alíquota, é a referência que a Receita criou, mas você não paga 27,5 de imposto. Você paga essa alíquota, depois tem essa parcela a deduzir, e aí, se tem dependente, tem uma parcela, tem um desconto a mais, se não tem, é esse o cálculo. Vamos lá. Isso vai ficar com vocês, né? Quem é que podem ser nossos dependentes? De acordo com a lei, podem ser nossos dependentes, o nosso cônjuge ou cônjuja, que eu não sei, o feminino, nosso companheiro, nossa companheira, né? O companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos, ou seja, a união estável, né? Ou por período menor se a união resultou em filho. Também quem pode ser o nosso dependente, a filha, o filho, o enteado, a enteada, até 21 anos, ou de qualquer idade, quando incapacitado, incapacitada, física ou mentalmente, né? O menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e do qual detém a guarda judicial. No 4, o irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais até 21 anos, desde que contribuinte detenha a guarda judicial. Ou de qualquer idade, espera aí que quando escreve, eu não consigo ler. Qualquer idade, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Desce lá, Jonatas, por favor. O próximo slide. Os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite da isenção mensal, que é aquele valor 1903. O absolutamente incapaz também pode ser o nosso dependente, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Também pode ser os dependentes, a que se refere o inciso 3 e 5 deste artigo, poderão ser assim considerados quando maiores de 20, ou seja, filhos, enteados, tal, até 24 anos de idade. Se ainda estiverem, eita, eu errei, né, gente? Lá atrás eu disse 25, é 24. Querendo aumentar um pouquinho para ver se minha filha entra um pouquinho, né, para me ajudar. Mas é 24. Se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Então, nossos filhos e filhas, que podem ser nossos dependentes até 24 anos se estiverem estudando. Os dependentes comuns poderão opcionalmente ser considerados por qualquer um dos cônjuges. Então, se o companheiro da gente também é da rede estadual, só pode um dos dois colocar, né? Não pode os dois. No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento à decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. E o parágrafo 4º é proibida ou vedada a dedução concomitante do montante referente ao mesmo dependente na determinação de base do cálculo do imposto de renda por mais de um contribuinte. Então, não posso colocar e meu companheiro colocar ao mesmo tempo, né? Ou um coloca ou o outro. Pode passar, Jonatas. Aí, então, volta lá. Pronto, vai, segue. Aí estão as referências que eu utilizei, né, que foi o Estatuto do Funcionário Público, Estatuto do Magistério, algumas leis aí sobre imposto de renda retido na fonte e o nosso PCC, a lei do nosso PCC. Então, mulheres, é isso. Agradeço imensamente